Hoje nesse vídeo a gente vai conversar sobre testar positivo na Nova Zelândia para gravidez e o que fazer depois disso. Oi, Butterflies! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva aqui no canal caso você não faça parte da família Butterfly, que a gente tem bastante vídeo sobre morar fora, sobre dia a dia, sobre dicas, sobre lifestyle. Deixe seu like no vídeo, ele é muito importante, gente, sério, eu sei que é chato, mas por favor, deixe seu like no vídeo e comente aqui embaixo para me ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas também. E me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram. Tô sempre por lá, posto conteúdo por lá também e eu converso com todo mundo que me manda direct, então vão lá me seguir no Instagram que vocês não vão se arrepender. Bem, se você já assistiu os outros vídeos aqui no canal, você sabe que eu estou grávida. No momento, metade da minha gravidez já se foi, mas falta outra metade. E aí, muitas pessoas, inclusive lá no Instagram, me perguntaram o que fazer se testar positivo na Nova Zelândia. Eu tô perdida, é só público, eu não tenho nenhum direito, como é que funciona? Então, eu sei que fica muito assim, né? Sem saber pra onde correr. Aí eu decidi fazer esse vídeo aqui inicial pra começar a falar também sobre maternidade. Então esse vídeo assim vai ser mais pra quem não sabe o que fazer se tá na Nova Zelândia e vai ter um nenê ou quer ter um nenê aqui. Esse vídeo é pra você. Bom, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o teste de farmácia, isso em qualquer país, né? Você faz primeiro o xixizinho lá no teste e aí você testa positivo. Se você testar positivo, é muito importante já ir numa consulta com seu GP. O que é GP? GP é um clínico geral, então geralmente as pessoas já têm o seu GP aqui na Nova Zelândia, que cuida de você diariamente, né? Você vai lá. Aí quando você for lá no médico, você vai falar que você está grávida, que você fez o xixizinho lá no teste e deu positivo. E aí você vai pedir para o seu médico para fazer o exame de sangue de HCG. Se você não fez os exames antes da gravidez, se não foi uma gravidez planejada, você também tem que fazer vários testes, tá, de sangue, que é para rubéola, para doenças sexualmente transmissíveis, HIV, diabetes. Você pode pedir também para ferro, que no meu caso eu pedi, né, porque fazia um tempinho que eu não fazia exame de sangue para ferro, para B12. Então eu pedi para fazer esses exames também. Eu já tinha feito esses exames antes, porque eu já estou planejando a minha gravidez já faz mais de um ano. Então, como eu engravidei só agora, né, a primeira gestação não deu certo, infelizmente. A médica pediu, a minha clínica geral pediu para mim fazer de novo os exames que a gente faz geralmente pré-gestação. Então eu não sei se o seu GP vai ser bom. Eu fui num GP uma vez que não me pedia nada, tá tudo ótimo, que era só procurar aí quem ia cuidar de mim e por aí vai, assim, bem nada a ver, sabe? Então eu tô falando isso pra vocês se prepararem e já pedirem as coisas, pra daí depois eu ficar falando, eu não sabia, o médico não me falou nada. Então peça pra fazer o exame de sangue, peça que inclua o HCG, tá? Pra você ir medindo o seu HCG, é muito importante. HCG é o hormônio da gravidez. E aí você consegue ver se sua gravidez está evoluindo ou não logo de começo. E é importante que você peça uma repetição desse exame de HCG para daqui a cada 2 dias você ir fazer esse exame de sangue e ver se realmente está aumentando, duplicando como tem que ser no comecinho da gestação. O hormônio realmente sobe muito, por isso a gente fica bem louca assim. Tô falando de mim, tá, gente? Todo mundo é diferente. Mas daí dá esse pico assim no hormônio, isso é muito importante saber, porque daí você sabe que a gestação está evoluindo. Uma outra coisa que eu não sabia, tá? E graças a Deus dessa vez eu sei, e eu fiz bem certinho, é realmente pedir um exame de ultrassom. Muita gente não pede e vai fazer o exame de ultrassom lá perto das 12 semanas, que daí é o exame morfológico, enfim, do primeiro trimestre, mas você pode sim fazer o exame bem no comecinho da gravidez. Não é que aqui na Nova Zelândia não se faz, é porque a gente não pede. E os médicos também não tem muita necessidade de pedir, então vai muito do paciente. E por que pedir esse ultrassom logo no comecinho? Então peça para o seu GP um encaminhamento para fazer o ultrassom logo no começo, tá? Com 6 semanas você já pode fazer esse ultrassom. Quando eu liguei, né, para fazer o ultrassom, eles me pediram para fazer com 7 semanas, para ter certeza que, não ter certeza, mas ter mais provável que tenha batimentos cardíacos, porque às vezes a gente pode estar achando que está em tantas semanas de gravidez e na verdade está menos. Então, para evitar isso, eles me pediram para ir para lá com 7 semanas para fazer o primeiro ultrassom. E esse ultrassom é o ultrassom de data, né, que eles medem o embrião, vê direitinho e eles conseguem te falar
quando vai ser o dia que você vai ganhar o bebê, no caso, nas 40 semanas. Obviamente, quando você prepara parto normal, você nunca sabe realmente quando o bebê vai nascer, mas eles contam daí as 40 semanas e te falam mais ou menos quando vai ser o due date, que é assim que a gente chama aqui, due date, tá? Esse ultrassom, ele é mais barato do que os ultrassons que você faz depois de morfologia, né, que é feito no primeiro trimestre, depois no segundo trimestre. Então, eu paguei $70, mas com certeza tem outras clínicas aí mais baratas que eu sei que existe. E aí, esse primeiro ultrassom é um pouco mais barato do que os $70 que eu paguei, tá? Mas esse foi o valor que eu paguei, então não posso falar das outras clínicas. Quando você tiver já aí feito a consulta com o GP, você tá aí fazendo exame de sangue, tá vendo que a gravidez está evoluindo, você já começa a pesquisar o seu LMC. O que é LMC? É o Lead Maternity Carrier, que são os profissionais que vão cuidar de você, fazer todo o pré-natal, vão cuidar de você no seu parto e também vão cuidar de você até 6 semanas depois do parto para ver como é que tá o bebezinho e se tudo tá se encaminhando como deve ser. Uma outra coisa importante também para saber é que você pode sim, tem o direito a sair do trabalho, não pago, obviamente, né? Se você já usou todos os seus dias de doente, aí que eu já falei no vídeo anterior, tá aqui linkado, vai lá olhar, sobre direitos trabalhistas. Então lá eu explico melhor as leis, tudo, né, trabalhistas, os direitos mínimos que a gente tem como trabalhador aqui na Nova Zelândia, então vale a pena assistir aquele vídeo também. Mas se você já usou todos os seus dias pagos para doença e coisas assim, consultas médicas, você também pode tirar dias não pagos, até 10 dias, né, geralmente é o limite. Mas, obviamente, as empresas liberam muito mais que isso quando é não pago. Mas o mínimo que eles têm que liberar é 10 dias para você fazer as consultas e fazer ultrassom. E fazer também aulas de maternidade, né? Aquelas aulas que a gente aprende a cuidar do bebê, amamentar e coisas assim. Quando você estiver escolhendo o seu LMC, tá? LMC, que a gente chama, você pode escolher tanto pelo público quanto privado. Aqui na Nova Zelândia, se você tiver plano de saúde, não vai cobrir, pelo menos quando eu perguntei, tá? No meu plano, não cobre, não existe isso de cobrar maternidade, porque o governo cobre toda essa parte de maternidade aqui no país, então não importa se você tem plano de saúde, como eu tenho, não vai cobrir, pode cobrir algumas consultas de obstetra, algumas coisas assim, alguns exames de sangue, obviamente, mas não o pré-natal inteiro e o parto também não. Qual que é a diferença entre o público e o privado? O público, você vai escolher uma midwife, que é assim que a gente chama, que é tipo uma parteira, uma doula, né? Uma pessoa ali que vai cuidar de você, vai acompanhar todo o seu pré-natal. Então, às vezes pode demorar um pouquinho pra você achar alguém. Então, é muito importante, assim que você descobrir que tá grávida e vai no GP, já ir pesquisando, já ir ligando pra conseguir também uma midwife pra cuidar de você durante o pré-natal. Eu vou deixar aqui embaixo, linkado na descrição, como faz pra achar, tá? Então, vai ter o site aqui. Aí você vai procurar aí na sua região, vai estar uma lista de todas as profissionais cadastradas e você pode entrar em contato com eles para cuidar de você durante a gestação e também no parto. Quando você faz pelo público, você não paga nada pelo serviço, você não paga o pré-natal e você também não paga o parto e também não paga esse cuidado depois que o neném nasce, tá? A única coisa que sempre é paga aqui na Nova Zelândia, mesmo se você fizer tudo pelo público, são os ultrassons. Então, os ultrassons são à parte, eles são particulares e você vai ter que pagar. Por isso que muita gente, quando não tem condições, eles preferem, às vezes, nem fazer alguns exames, né? Porque eles são realmente pagos. Eu acredito que se a pessoa tiver, assim, muito problema financeiro, o governo consegue ajudar. Mas eu não sei dizer direitinho como funciona, porque eu não consegui achar, assim, muito facilmente. Eu acho que é só conversando mesmo direto com o governo, com esses órgãos que ajudam mães, e daí eles dão um jeito de ajudar em alguns ultrassons chaves, digamos assim, que você precisa durante o seu pré-natal. Os meus exames de ultrassom, os morfológicos que a gente chama, que são aqueles principais que você faz no primeiro trimestre, um trimestre, tem o terceiro trimestre, eles são, na empresa que eu fui, $150 por ultrassom, mas eu fiz um pacote, o primeiro não, o primeiro é fora desse pacote. Aí eu fiz um pacote de $475 para fazer todos os ultrassons que precisar. Então, se eu precisar fazer mais, eles não vão me cobrar mais porque eu paguei esse pacote. E aí, o bom é que esse pacote aí eu não preciso pagar mais nada. Eu já sei que eu paguei esse valor. E se eu fizer mais do que 3 ultrassons, tá valendo, porque daí ia sair mais caro se eu fizesse um por um. Eu precisei fazer mais porque o minha bebê, né, não tava virada
do jeito certo, ela tava de barriguinha pra baixo. E aí não deu pra medir o coraçãozinho dela, então eu tive que fazer uma outra ultrassom, um outro teste morfológico. E aí já fiz aí um a mais do que realmente seria. Provavelmente eu vou fazer mais, que eu vou pedir pros meus médicos me mandarem fazer alguns, porque eu gosto muito de ver ela, de medir tudo certinho. Então provavelmente eu vou fazer mais um extra, assim, do que seria o normal. Então no público você clica aqui onde eu vou deixar direitinho, para vocês consultarem e fazerem sua midwife. Aqui em Oakland, eu sei que algumas cidades não tem essa opção, mas aqui em Oakland você tem centros de obstetras que você pode usar. Também tem hospitais que você pode usar também para fazer todo o pré-natal. No Oakland Hospital tem também esse serviço que você pode usar. Daí seria público no caso. Mas se você quiser fazer privado, como eu estou fazendo, que muita gente, eu fiquei até surpresa, não sabia que tinha essa opção. Aí você vai para clínicas de obstetras, né? A gente chama assim, mas eles têm também midwives, tem consultor de amamentação, é uma equipe gigante. E a diferença que eu acho, tá? Me corrijam se não for bem assim, é que no Brasil você escolhe um médico só. Aqui, como eles tentam sempre ser parto normal, você trabalha com uma equipe. Então, eu vou conhecer todos os médicos, na equipe são 7 médicos, então eu vou conhecer todos eles, porque um deles vai estar de plantão no dia que eu entrar em trabalho de parto. Outra coisa também é que na clínica, a partir agora que eu já tô na metade da gestação, eu vou começar também a ter consultas com a midwife da clínica. E essa midwife é responsável em fazer o meu plano de parto, tá? Como eu ainda tava no começo, não precisava, mas a partir de agora eu vou começar também a fazer as consultas com a midwife. Então vai intercalar. A cada um mês eu faço a consulta com a midwife e a cada um mês, aí quando começa a ficar mais perto do parto, assim, é cada semana, uma vez por semana, eu vejo obstetra. Então vai ficar a cada 2 semanas eu vou ver alguém, ou a midwife ou algum obstetra lá da clínica. Na clínica que eu estou indo vai custar $6.000 para fazer todo o pré-natal, o parto e também esse cuidado comigo e com o bebê até as 6 semanas do bebê. E depois vai para uma outra fase, que daí eu vou explicar para vocês lá pra frente, tá? Enquanto eu vou andando, eu vou explicando as fases, como é que funciona aqui na Nova Zelândia e contar um pouquinho a minha experiência também. No começo eu fiquei meio assim, né, de trocar de médico da hora, mas eu queria ter esse acompanhamento médico também e eu queria que um dos médicos já estivesse lá comigo na hora do parto, caso eu precisasse fazer uma cesárea. Não sei como vai ser, né, se o bebezinho estiver na posição certa, tudo certo, com certeza vai se encaminhar para um parto normal. Mas caso já no começo eu já saiba que tem que fazer uma cesárea, aí eu já sei os médicos que eu vou usar, eu posso escolher daí um deles lá da clínica. E isso tudo está incluso nesse valor de $6.000. Então não é muito caro, porque o governo também continua subsidiando aí um pouco do valor. Outra coisa, se você escolher clínica privada, você não pode escolher aonde ganhar neném, você não pode ter neném em casa e você não pode ter neném num centro de maternidade, você tem que ter o nenê no hospital, né? Pelo menos na clínica que eu fui, tem que ser no hospital de Oakland. E aí depois disso, você pode, se quiser, ser transferido para uma casa de maternidade, um centro de maternidade. E aí você pode ficar 3 dias lá ou até mais, para ficar mais tempo com enfermeiros, com pessoas que entendem de amamentação, para te ajudar, ainda mais no primeiro filho. Então eu escolhi isso, eu vou ganhar o meu filho, né, minha nenê, no hospital. E aí, dependendo, se for parto normal e tudo for bem, eles me liberam no mesmo dia. Se for cesárea, eu fico mais alguns dias no hospital. E daí eu vou ser transferida mais 3 dias para esse centro de maternidade, que eu peguei um quarto privado já. Porque daí o Ari pode dormir comigo na cama, né? Uma cama de casal, só a gente, não tem mais ninguém no quarto. Não tem esse problema de botar o neném para dormir, médicos entrarem para visitar outras pacientes e outros bebês e acordar o meu, enfim, né? Eu vou conseguir descansar um pouco mais. Eu espero, estou fazendo a minha parte, não sei, né, na vida real como vai ser, mas pelo menos eu vou ter essa privacidade de estar num quarto sozinha. Então, gente, quando vocês escolherem qual LMC, né, Lead Maternity Care, vai cuidar de você, eles vão fazendo as etapas todas com vocês, todos os cuidados. Então, você vai indo, dependendo, né, de que tempo de gestação você tá, vão fazendo, assim, os exames, vão fazendo os ultrassons, vão fazendo os cuidados, vão fazendo o parto, o planejamento de parto com vocês. E é uma etapa que vai indo assim. Ah, outra coisa que eu achei bem legal é que fazer pelo privado, você consegue ver o seu bebê o tempo todo, que é uma coisa que o pessoal fala assim, aqui na Nova Zelândia a gente não vê muito bebê, a gente não tem ultrassom. Só quando faz aqueles chaves, assim, né, de morfológico, enfim. Mas, na verdade, não é bem assim. Se você fizer privado, você vê o seu bebê sempre. Porque no consultório lá do obstetra tem uma maquininha de ultrassom. E aí, antes de começar
a consulta, ele dá uma olhada assim, né, no bebê, tá tudo certo, do batimento cardíaco, da posição. Daí ele começa a conversar contigo e fazer a própria consulta. A primeira consulta demora 1 hora, mas depois outras consultas é tipo 20 minutos. E aí eles sempre também pesam, isso tanto no público quanto no privado. Eles te pesam toda a consulta. E também fazem você fazer xixi numa fitinha de pH, assim parece, né? Pra ver como é que tá a glicose e a proteína na urina, né? Então eles cuidam disso o tempo todo. Eu vou ser bem sincera, eu tô gostando. Eu sei que no Brasil a gente só vê um obstetra, mas eu tô gostando bastante de conseguir ver outros. Eu consigo pegar uma ideia diferente, assim, de cada um, né? Os médicos, por incrível que pareça, por mais que sejam diferentes, pessoas diferentes, eles são bem, assim, tem muita empatia, que eu achava que ia ser um pouco mais frio o atendimento. E eu não vejo a hora também de conhecer minha midwife, que daí ela sim vai ficar comigo o tempo todo, até lá no parto, e não vai ter trocas. Eu sei que às vezes no público tem trocas, assim, né, de funcionários, quando o privado não tem. Essa clínica que eu contratei, eles vão ficar lá comigo, obviamente o pessoal do hospital também, mas as pessoas mais chaves, assim, da clínica vão estar lá comigo, por isso eu gostei bastante de optar pelo privado. E outra coisa que pouca gente faz é o exame de sangue de DNA. Eu descobri lá no Instagram, quando vieram me perguntar, que muita gente não sabia que dá pra fazer esse exame. E sim, gente, é um exame que paga $600. É de sangue, ele não é invasivo, tá? Muita gente ficou preocupada achando que é um exame invasivo. Não é um exame de sangue normal. Eu fiz numa clínica mesmo, lá com a obstetra, quando eu tava com 10 semanas. E daí é um exame bem mais sofisticado, digamos assim, pra ter, assim, ver as chances, né, de ter alguma síndrome no bebê ou não. Então, como esses exames não são exames para detectar mesmo a doença, porque para fazer isso somente é indo lá no bebê mesmo, e como não tem como fazer isso, eles são exames que fazem tipo uma proporção, né, estatisticamente falando, ou coisas assim, a probabilidade vai ser muito pequena do bebê ter uma síndrome baseado no DNA que está correndo pelo seu sangue, porque a mãe tem sim o DNA do bebê correndo nas nossas veias. Então, eu decidi fazer. Também eu acho que foi medo, né, da primeira gestação não ter dado certo, e eu tava bem avoada, não fazendo nada, assim. Dessa vez eu tomei as rédeas da minha gestação e quis fazer tudo bem certinho, tudo na hora. Então eu fiquei muito feliz que eu fiz esse teste de DNA. Logo já fiquei sabendo que não tinha a probabilidade de ter alguma síndrome, era bem baixa, muito baixa mesmo. E aí quando eu fiz o ultrassom do primeiro trimestre, consegue ver, vocês medem também o bebezinho, e daí você consegue ver que também é super baixo. Se você não faz esse exame de DNA como eu fiz, aí com esse ultrassom do primeiro trimestre, você tem que fazer um outro exame de sangue. Juntos, eles vão falar se o bebezinho tem chance ou não de ter alguma síndrome, tá? Mas como eu fiz o exame de DNA, que ele é muito mais, ele abrange muito mais, ele é muito mais preciso do que esse exame de sangue comum. Aí eu não precisei fazer o exame de sangue comum, só precisei fazer o ultrassom. Que daí eu perguntei lá na clínica e eles me explicaram assim. Exame de sangue geralmente não é pago, tá, gente? Só se é um exame muito específico, como por exemplo de vitamina D, que eu faço bastante. Esse exame não é subsidiado pelo governo, mas geralmente os exames de sangue não é pago, porém os ultrassons são pagos. Então é isso, quando você descobrir que tá grávida, esses primeiros passinhos aí você precisa saber, que é ir pro GP, pedir exame de sangue, pedir para medir o HCG a cada 2 dias, pedir para fazer os testes pré-gestação se você não tem feito, e também exame de ferro e coisas assim. E aí já pedir um encaminhamento para ultrassom para fazer a data certinha lá do teu embrião e ver se está tudo no lugar certo. Não espere até o exame de ultrassom do primeiro trimestre, não precisa esperar, pode fazer antes. E o segundo é já ir correndo atrás aí para ir vendo uma midwife para cuidar de você, se você for usar o público, ou ir atrás de uma clínica privada, se você for usar o privado. Então, nesse tempinho aí, você faz isso. No privado, eles já pedem para levar esse primeiro ultrassom. Então, você vai ter que fazer de qualquer maneira um ultrassom antes. No público, já não. A midwife vai pedir depois da primeira consulta. E aí, pode ser que você faça só um daí no primeiro trimestre, em vez de 2. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão deixando aqui. Eu vou ir fazendo, assim, pelo menos um vídeo a cada semana, ou um vídeo a cada 2 semanas sobre maternidade aqui no canal. Vai ter também meus relatos, vai ter também comprando as coisas, mostrando valores. Então vai ter bastante coisa sobre isso aqui, porque é algo que eu sempre gostei. Eu já assistia isso anos e anos atrás
por gostar mesmo sendo grávida, e eu quero ter esse registro aqui, mostrar pra vocês, ajudar outras mães que moram no exterior também, assim como eu, que não tem a família por perto, assim a gente se sente mais próxima também, a gente se ajuda, vê valores, dá dicas, então vai ser bem legal. Se você tem alguma dúvida e quer ver nos próximos vídeos, me fala que daí eu dou uma ajustada nos vídeos que vão vir em diante, tá bom? Um super beijo e até mais. Bye!